Um dos fatos mais importantes desta semana foi a entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, à revista Veja. Essa entrevista é tão reveladora que vale a pena dar uma olhada geral no que o Dias Toffoli falou. Se trata de uma matéria de capa. E vamos repassar um pouco sobre as colocações do Toffoli aqui. Vamos ver. Bom, aqui a matéria de capa, com Toffoli. Depois tem uma chamada à matéria em si, que foi produto de uma entrevista do editor-chefe da revista Veja, com Dias Toffoli, onde se destaca isso que eu sublinhei aqui, um episódio perturbador, um movimento golpista dos militares, políticos e empresários para afastar o presidente Jair Bolsonaro, da maneira como foi colocada pela revista. Depois, já aqui na entrevista propriamente dita, se reafirma que teria havido uma crise institucional entre os meses de abril e maio de 2019, sem dar muitos detalhes, mas colocando a mensagem bem às claras. Ou seja, era uma situação de muita crise e em dois sentidos. Havia uma crise principalmente nos setores, digamos, nos setores da política brasileira que estavam incumbidos de fazer passar a política do imperialismo norte-americano. Por exemplo, olha aqui, uma frase bem concreta. No Congresso, a reforma da Previdência, a principal e mais importante bandeira econômica do governo Bolsonaro, não avançava. Então, esse era um problema crítico. E havia um grupo de parlamentares, esse grupo de parlamentares era do Centrão, que resolveu tirar da gaveta o projeto de implantação do parlamentarismo para, obviamente, fazer o que está falando aqui. Bolsonaro seria transformado numa figura meramente decorativa. Ao mesmo tempo, havia vazamentos atribuídos ao Ministério Público que mostravam que a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro, que era todo aquele problema relacionado com o caso Queiroz, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolvia basicamente todos os políticos da Câmara, inclusive PT e até PSOL, isso poderia virar uma grande crise. E em cima dessa crise toda, que era uma crise por cima, uma crise para poder passar a agenda do imperialismo, Toffoli tem essa frase em destaque. O Supremo Tribunal Federal deve ter esse papel de moderador, oferecer soluções em momentos de crise. Bom, continuando aqui. Então, temos que havia duas alas principais do Exército, segundo o Toffoli. Uma, que obviamente estava mais encabeçada pela alta cúpula, os generais de quatro estrelas, começou a discutir a inviabilidade do presidente Bolsonaro. E a outra, mais radical, que era mais oficiais e militares de baixa patente, eles estavam ainda na política da sublevação contra as instituições corruptas, que seria um golpe militar clássico. Tanto assim que um general próximo a Bolsonaro chegou a consultar ao Supremo Tribunal sobre a possibilidade de aplicar o artigo 142, que seria um golpe de Estado aberto, que segundo a Constituição, os militares poderão atuar numa situação onde a soberania nacional estivesse em perigo. E aqui está dizendo que os empresários, os industriais, estavam querendo avançar em um impeachment contra Bolsonaro e impor o general, ou melhor, que subisse o general Milton Mourão, porque a situação estava insustentável, a economia totalmente paralisada, e o grande problema, segundo o Toffoli, era que não avançavam as reformas imperialistas.
E, além disso, outro fator de crise era que havia toda uma movimentação contra o STF, por toda uma série de políticas que não se alinhavam com a extrema-direita abertamente. Por exemplo, certas ações de Gilmar Mendes, do Lewandowski, de Alexandre de Moraes, etc. E chegou a ser, eh, chegaram a ser levantadas assinaturas para a criação da chamada CPI da toga contra o STF. E aqui é a saída para isso. Olha aqui a saída. Quando o caldo ameaçou transbordar, o presidente Bolsonaro, o ministro do STF, Dias Toffoli, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Senadores, senador Davi Alcolumbre, e generais se reuniram mais de 30 vezes para resolver o problema, ou seja, resolver